E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o episódio de número 13 da nossa terceira temporada. Neste episódio, nós reunimos alguns comentários nossos e de convidados sobre obras conforto. Uma obra conforto pode ser um filme, uma música, um livro, uma série, uma comida, um poema ou qualquer outro tipo de trabalho ao qual você recorre nos momentos em que você precisa de um colinho. A primeira vez em que eu ouvi essa categoria foi no podcast Mashup. Todo episódio, essa é a última pergunta que a Glennis Cardoso faz na conversa. Esse é um dos motivos pelos quais a Glennis será a primeira voz que vocês ouvirão comentar sobre a sua obra conforto. Ela vai dar mais algumas explicações sobre essa ideia também. Cada convidado selecionou alguma citação da sua obra conforto e fez um comentário. Então, este episódio está sonoramente bem variado. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. Nos nossos episódios de temporada, nós apresentamos conversas, entrevistas, ensaios e experimentações. No nosso feed você encontra também o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, e o Não Pode Chorar, no qual nós comentamos desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos disponíveis em todos os tocadores de podcast, também no YouTube e até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição deste episódio em notamanuscrita.com. Se você tiver com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra também todos os links das obras comentadas durante o episódio, além das redes sociais de todas as vozes aqui presentes. Aproveite e siga os perfis oficiais do Não Pode Tocar, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você nos encontra em @nãopodetocar e quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o nosso cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos virtuais do Titi. No final da descrição do episódio, há também o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir com a gente nos valores de R$1, R$2, R$5 por mês ou com qualquer valor esporádico. Caso você não possa contribuir financeiramente, só de compartilhar este episódio, recomendar o Não Pode Tocar e nos seguir nas redes, você já nos ajuda e muito. Dados esses recados iniciais, bora lá pro episódio. Na sequência, vocês escutam as vozes da Glennis, do Rodrigo Retka, da Ana Rush, do Marcelo Daqui, do Wing Costa, da Camila Saloto, a minha voz, a da Fabiana e a do Tiwi. Olá, eu sou a Glennis. O Rodrigo me chamou para mandar esse áudio sobre filmes conforto e compartilhar, um pouco sobre os meus filmes conforto, uma cena dos meus filmes conforto. Mas antes, falar um pouquinho sobre o que são filmes conforto, E eu acho que ele me chamou para falar sobre isso porque essa é
é uma pergunta que eu faço sempre no final dos programas do Mashup, que é o podcast que eu produzo. E essa é a pergunta final para as convidadas, né? Qual é o seu filme conforto? Que eu acho que é uma pergunta que eu gosto de fazer porque ela diz muito sobre um lugar de vulnerabilidade das pessoas com quem eu tô conversando. Então não é uma pergunta que eu faria no início da conversa, né? Depois de conversar, assim, durante 40 minutos, 1 hora com a pessoa. Eu acho que eu me sinto mais autorizada a fazer essa pergunta, porque é uma pergunta sobre esse lugar, né, de quando você precisa de um colo, né, quando você precisa desse apoio. E muitas vezes é um momento que normalmente você não mostraria para a maioria das pessoas, né. Quando você tá precisando de um filme conforto, provavelmente, sei lá, eu geralmente preciso de um filme conforto quando eu tô com cólica ou eu tô muito triste. E então, no geral, não são faces de mim que eu quero mostrar para o mundo, né? E é uma pergunta que eu acho que é muito interessante, porque acaba mostrando diferentes tipos de conforto, assim. Então, tem o conforto de filmes infantis, filmes que nos acompanharam quando a gente era criança, né? Tem filmes conforto que vêm do fato de serem filmes que tratam de sentimentos muito, muito positivos, muito nobres. Tem filmes conforto que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, tem um episódio com a Francine, que eu perguntei pra ela qual era o filme conforto dela, e ela falou que um filme que ela volta sempre, que ela assiste sempre, que é o Psicose, do Hitchcock, que eu acho que é um filme que a maioria das pessoas não falaria que leva elas para um lugar muito positivo, muito confortável, mas é um filme que foi formativo para Francine, né? Então é um filme que eu não lembro agora exatamente se foi o primeiro filme do Hitchcock que ela viu, mas ela é uma pessoa, ela trabalha com um roteiro de cinema, né? Então é um filme que é muito importante para a história do cinema, é muito importante por ser do Hitchcock, é um filme que traz diversas questões que são formativas para ela, né? Então, eu acho que existem esse lugar do conforto é ativado de muitas formas diferentes, assim. E é uma pergunta que eu gosto de fazer também, porque eu acho que muitas vezes ao longo do episódio a gente fica em lugares muito racionais, assim, da conversa. E eu gosto de levar para um lugar mais emotivo, né? Entender que a gente não é máquina, então a gente não assiste filmes, lê livros, escuta álbuns sempre de forma completamente objetiva. Existe esse lugar da subjetividade também. E eu também gosto de fazer essa pergunta porque eu acho que o conforto tá com uma péssima reputação nos dias de hoje. Os coaches ficam falando, saia da sua zona de conforto. E eu acho que não, eu acho que o conforto tem uma função muito importante nas nossas vidas. E eu acho que entender de onde nasce, de onde vem esse conforto, muitas vezes se esse conforto vier de um filme que às vezes é muito problemático, você entender que esse é um filme conforto pra você, porque você assistiu ele, sei lá, quando você tinha 8 anos de idade e viu diversas vezes com a sua irmã, isso vai te ajudar a entender por que esse filme ainda é importante pra você, mesmo que você entenda que ele tem vários problemas, sabe? Eu acho que a gente pensar de forma crítica sobre as coisas não pode nos impedir também de entender como a nossa subjetividade é afetada por aquilo, independente de questões mais racionais, né? E eu acho que essa má reputação também da zona de conforto vem da ideia de que a zona de conforto é um lugar passivo, né? É um lugar em que você tá só deixando as coisas acontecerem com você. E eu acho que o lugar do conforto não é necessariamente esse, assim. Tem alguns filmes conforto pra mim, como por exemplo Paddington, o Serviço de Entregas da Kiki, que são filmes sobre protagonistas, no caso Paddington e a Kiki, que eles são capazes de resolver os conflitos deles, internos e externos, a partir de uma construção de comunidade, né? Então eles são gentis, eles são generosos, e isso faz com que mais gentileza e mais generosidade exista no mundo, e isso faz com que as pessoas estejam mais dispostas a ajudarem. E não é uma questão
transativo, assim, não é eu fiz isso pra você e você vai fazer isso de volta pra mim. É porque quando você constrói esses laços de comunidade, isso é uma coisa que acontece naturalmente, as pessoas não estão fazendo pra te pagar, é porque elas querem, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito bonita nos filmes de Nice Core, né? Esses filmes que têm saído nos últimos tempos, em que se baseiam mais na bondade do que nas formas mais raivosas de lidar com essas questões. Não que a raiva não possa estar num lugar de conforto também. E a raiva também pode ser um lugar, uma energia destrutiva e não construtiva, e também pode ser construtiva. Inclusive, tem um filme que pra mim também é um filme conforto, e eu acho que ele mistura muito bem isso de ser um filme que traz a construção de comunidade e da construção a partir da gentileza e da bondade, e também traz a raiva como um agente de mudanças, né? Que é Matilda. Matilda é essa criança que nasce numa família que não valoriza nem um pouco a existência dela, não valoriza as coisas porque ela se interessa, que são livros e conhecimento. E quando ela entra na escola, numa escola com uma diretora que é extremamente autoritária, que é extremamente abusiva e violenta com os alunos. Então ela tem esse poder mental muito grande, e ela, a partir dessa raiva que ela sente, de toda essa energia negativa que ela sente pela família dela, por essa diretora, ela ativa os poderes mentais dela, ela começa a conseguir mover objetos com a mente. E é um filme que primeiro eu assisti, né, quando eu era criança, então ele tem esse espaço de conforto pra mim, e também um espaço de extremo desconforto. Tem uma cena em que uma criança é obrigada a comer um bolo de chocolate inteiro, que quando eu era criança me deixava extremamente perturbada. Então tem aí uma mistura de conforto e desconforto na minha experiência com esse filme. Mas apesar de a raiva ser essa força catalisadora que pode conseguir coisas muito propositivas, ela precisa também construir esses laços com a professora da escola, né, que vai virar a família dela de fato, os colegas da escola que ela quer proteger e que ela precisa de ajuda para se proteger também. É isso, eu acho que o amor, a bondade, a gentileza, a comunidade, tudo isso são forças que elas muitas vezes podem ser colocadas num lugar de passividade, mas na verdade elas precisam de muita força, precisam de muita coragem para estarem lá, para existirem. E eu acho que os filmes conforto, eles não precisam estar nesse lugar de passividade também. Eles podem estar nesse lugar a bondade ativa, a bondade e a gentileza propositivas. E aí, deixa eu ver, eu acho que eu já comentei de alguns dos meus filmes conforto, né? Então eu falei de Matilda, Paddington 2, O Serviço de Entregas da Kiki, deixa eu ver, Orgulho e Preconceito talvez seja o maior filme conforto pra mim. Os primeiros segundos do filme tem sons de passarinho, né? E começa a trilha sonora. E aí eu ouço isso e já me dá aquela sensação de paz, assim, vai ficar tudo bem. O Auto da Compadecida, que era um filme que eu assistia muito com a minha mãe quando eu era pequena. Vários filmes da Disney, principalmente, deixa eu ver, A Bela e a Fera, O Rei Leão, Mulan. Que mais? A Princesa Prometida, Da Magia e a Sedução, que era um filme que eu assistia muito também quando eu era pequena. E eu acho que tem uma cena que eu acho mágica, que é quando a personagem da Nicole Kidman chega na irmã dela, que é a personagem da Sandra Bullock, que fala Margaritas à Meia-Noite, e aí elas descem gritando, e a gente vê primeiro essa visão da casa, né, que é uma casa gigante de bruxas mágicas, e aí a gente vê elas descendo e dançando e fazendo essas margaritas, e eu acho que tem ali um senso de familiar, né, aquelas tias e aquelas duas irmãs fazendo margaritas à meia-noite, bebendo juntas e conversando. Que eu acho que era algo que eu não vivia porque eu era criança e porque eu não tinha irmãs, mas é algo que eu queria viver de alguma forma. Eu sentia que eu fazia parte daquela família, vendo aquela cena. E ultimamente novos filmes têm entrado pro meu hall de filmes conforto, e principalmente filmes sobre comida. Acho que todos os filmes do Estúdio Ghibli, né, tem muita comida, e eles já fazem parte da minha vida há muitos anos, e
Tem esses momentos em que, meu Deus do céu, meu gatinho tá aqui, em que aparecem cumbucas com comidas lindas, e só de ver aquelas comidas você já se sente melhor. E recentemente eu assisti o Pequena Floresta, o coreano, e o Pequena Floresta japonês, que são filmes baseados no mangá japonês, que conta a história dessa moça que passa um tempo na cidade grande e tá voltando pra cidade natal dela. E aí ela tá pensando em várias questões com a mãe dela, e é isso, são filmes que se passam ao longo de algumas horas, e a protagonista tá passando por essa jornada interior, e enquanto isso ela tá plantando, colhendo, fazendo comida. E é isso, eu acho que é um filme, mais uma vez, é um filme sobre um lugar muito, muito corriqueiro, né? Esse lugar do fazer comida, algo que a gente precisa todos os dias fazer, comer, né? Que é alimentar os nossos corpos. E ao mesmo tempo ela tá fazendo essa outra coisa dentro dela, né? Essa jornada interior, de entender a relação dela com a mãe dela, entender a relação dela com aquela comunidade, com aquele lugar, com o tempo, né? Porque comida tem muito a ver com o tempo. Ver esses 3 filmes, né? Porque o filme japonês é dividido em 2 partes e o coreano é um filme só. E eles se dividem a partir das estações do ano, né? Então tem essa relação cíclica, né? De uma estação para outra, e o tempo de fazer, o tempo de colher, o tempo de cada comida, ou a época de fazer cada coisa, de colher cada coisa. É um filme que me traz muito conforto, esses filmes sobre comida. Então tem também o Comer, Beber, Viver, do Ang Lee, tá? O Banquete de Babette. Eu acho que era pra eu falar sobre uma cena específica, né? Tem tantas. Então, uma cena que tá me vindo à mente agora, tem uma cena do Pequena Floresta japonês, que durante o inverno ela decide que é hora de fazer pão. E ela faz o pão porque a casa tá muito úmida. Então é uma forma de secar a casa também.成形して最終発酵が終わる頃にストーブにはおを作っておく。パンを焼くのは200度くらいだからストーブは消える寸前の余熱ぐらいだから、冬にはストーブパンは焼かない。寒いから。ストーブで焼くのは不安定だけど集中する分かえっていつもよりうまく焼けたりする。部屋も乾いた。じゃーん。山具は取ってきてパンおやつにしよう。É um pouco de um conceito de equilíbrio, né? Então, você saber conhecer o seu ambiente, você conhecer o seu espaço e o que você pode fazer, assim, pra secar ele um pouco se ele tá muito úmido. Ou então você vai fazer pão e aí a casa vai ficar um pouco mais seca. Não sei, eu acho que eu gosto muito dessa cena. Eu acho que fazer pão também é algo que é relaxante. É isso, acho que eu já falei muito, acho que eu falei mais do que eu deveria. Ai meu Deus, eu falei quase 20 minutos. É isso, obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre filmes conforto, sobre os meus filmes conforto. E, enfim, espero que vocês gostem da minha participação. Tin can far above.
Bem, eu escolhi um trecho da música Space Oddity do David Bowie e eu acho que essa música ela é muito representativa para mim como uma obra de conforto por todo o contexto assim que eu descobri o trabalho do David Bowie em si. Eu, no final da minha adolescência, ainda estava me entendendo como ser humano, enquanto pessoa, enquanto qualquer coisa no universo. Acho que eu ainda não tinha muita noção do que eu era, em vários sentidos, do que eu queria para minha vida, uma carreira, se eu queria trabalhar com alguma coisa, se eu não queria trabalhar com nada, o que eu queria em questões de sexualidade e afins. Eu já tinha tido contato com a obra do David Bowie, já tinha ouvido alguma coisa. Mas foi assistindo o filme Crazy, que em português, se não me engano, é Loucos por Amor, ou Loucos de Amor, alguma coisa nesse sentido, que é um filme que fala sobre essa questão da descoberta da sexualidade e um mundo conservador. Né? Então ele trabalha muito com essa questão desse dilema. E nesse filme, essa música do David Bowie, ela aparece em um contexto, né? Ela dialoga com o personagem principal em si e faz parte dessa jornada do personagem principal. E eu acho que essa música, quando ela apareceu na minha vida pela primeira vez, ela foi um acalento, ela foi um local de descanso, ela foi um consolo, ela foi um repouso. E não só naquele momento em si, mas eu acho que eu acabei revisitando essa música várias vezes, assim, ao passar da minha vida, e todas as vezes que eu revisitava essa música, ela ganhava novos contextos, ela ganhava uma nova profundidade. Quando eu comecei a meditar, essa música ganhou um novo contexto dentro da minha vida, porque o trecho que eu separei fala muito bem sobre isso, né? Sobre estou voando acima do mundo, o planeta Terra é azul e não há nada que eu possa fazer. Então, nesse sentido, eu acho que com a meditação eu aprendi que muitas vezes não tem o que a gente pode fazer. A gente tá aqui, a gente tá no mundo, o mundo é cheio de problemas, a gente é cheio de problemas, a gente vive cheio de questões e às vezes não há nada que a gente possa fazer. Não adianta a gente se estressar, não adianta a gente ficar bravo, não adianta a gente se deprimir, porque não tem solução. A nossa existência, eu acho que ela é um pouco maior do que a existência desses problemas. E eu acho que a meditação em si na minha vida, ela acabou trazendo todo esse contexto de a gente não estar sempre no controle. E na verdade, na real, a gente nunca está no controle, né? A gente controla o quê? A gente controla o quê na nossa vida? A gente não escolheu em que família ia nascer, a gente não escolheu em que contexto a gente ia nascer, a gente não escolheu o país que a gente ia nascer, a gente não escolhe o futuro das coisas, a gente não escolhe nada. Na verdade, a gente não faz nada. O que a gente faz, às vezes, é só sobreviver e a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível e, às vezes, isso não atende a demanda das outras pessoas em si. Então, o que a gente faz na real, né? A gente não é um fazedor, a gente não é um construtor. A gente está aqui, vivendo. Claro, a gente está trabalhando, às vezes a gente se esforça para fazer alguma coisa, para ser reconhecido, mas a gente sabe que nem todo mundo vai ser reconhecido, nem todo mundo vai ser lembrado daqui a 2, 3 gerações, pode ser que ninguém lembre do meu nome. A gente olha para pessoas que foram famosas nos anos 50, 60, muitas delas já foram até esquecidas. Então, eu acho que isso fala muito também sobre as nossas próprias ambições. Fala muito sobre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, que a gente deseja. E acaba que essa música e esse trecho em si ganhou esse espaço de conforto na minha vida para que quando eu esteja muito preocupado, para quando a pressão do mundo, né, caia muito forte sobre os meus ombros, às vezes a gente fica preso nisso, às vezes eu fico preso nisso, me cobrando demais, querendo ser demais, querendo estar demais, e daí às vezes eu lembro, tipo, pra quê? Sabe? Por que eu quero tanto? Eu preciso de tanto? Às vezes a gente não pode mudar algumas coisas, às vezes as coisas simplesmente são. E eu acho que esse trecho da música, ela traz muito dessa questão, né? E ela até meio que continua falando que ele tá ali muito longe da Terra, mas ali naquele momento, né? Ele tá mais presente em si. Enfim, já comecei a viajar demais, eu acho. Mas essa obra me traz muito conforto por isso, sabe? Por toda essa capacidade imaginativa que ela me traz de conseguir imaginar a minha insignificância e ao mesmo tempo a minha importância assim dentro do mundo. Porque, na real, a grande importância é em ser, né? E estar.
e me compreender em si. E essa música veio num momento onde eu precisava me compreender e me ajudou, assim, eu acho, em várias formas a me entender, a me compreender. E ainda continua tendo esse impacto. Sempre quando eu escuto essa música, ela vem com uma força muito carinhosa assim na minha vida e trabalha vários sentimentos aí de uma maneira muito arrebatadora. Enfim, amo o David Bowie, amo sua música e ela traz muito conforto assim pra minha existência. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Então esse é um trechinho de Duna, de Frank Herbert, na tradução da Maria do Carmo Zanini, publicado pela editora Aleph no Brasil. Esse trecho que eu acabei de ler é um trecho que se repete pelo livro, né? Se chama Litania contra o Medo, que é um rito das Bene Gesserits, que são uma espécie, são uma ordem, né, de mulheres meio bruxas com poderes bem específicos, né, de resistir a algumas coisas que acontecem, né? As Bene Gesserits têm muitos poderes e acho que eu leio e releio Duna há muitos anos, né, desde muito pequena, mas certamente foi um dos livros que tinha, assim, mulheres interessantes. Quando eu era adolescente não havia tantos livros, né, com mulheres protagonizando. No Duna, as Bene Gesserits não são protagonistas, mas a Lady Jessica, que é a mãe do protagonista, que é o Paul Atreides, é uma personagem muito marcante o tempo inteiro, né? Com bastante agenda, com pensamentos próprios, com ações, planos, né? Então eu acho que eu me identificava muito lendo Dune, vendo essas mulheres com muitos poderes, eu achava muito interessante. Eu acho que eu gosto de ler Duna, assim, né? Tem gente que não gosta muito do livro, mas porque ele é um livro muito intrincado, no sentido de ter a trama é intrincada, né? Tem muita reviravolta política, fofoca, puxada de tapete, né? Então ele tem esse lado da discussão do que é o poder, né? E para onde o poder vai. Por meio do protagonista, a gente vai conhecer um planeta deserto que ele não sabia nada sobre esse planeta, né? Então é muito interessante porque quando você vai lendo o livro, você vai acompanhando ali, descobrindo o que está acontecendo nesse planeta deserto, Duna, que é tão disputado por várias outras forças políticas desse universo, né? E é interessante porque ele traz ele mostra o que eles chamam no livro de Desert Power, né? Que seria esse poder do deserto. Que nesse planeta desértico você tem essa população local, que no início eles são meio descritos como pessoas que estão pedindo água e tal, e depois você vai reparar que eles são super poderosos, né? Donos de grandes tecnologias. Então eu acho que nesse aspecto o livro também tem uma virada muito interessante, né? Então, para mim, ele é um livro gostosinho de ler, assim. Não sei se você já leu, não sei se a indicação é boa, né? Mas quero muito ver o filme que vai ser lançado, né? Tá sendo feita uma nova adaptação. Se você não assistiu o filme ainda, se você não assistiu o filme, não leu o livro, enfim, tem um documentário que eu amo, que é muito engraçado sobre Duna, que é sobre o Duna de Jodorowsky, né? Que foi um filme que nunca foi feito, que Jodorowsky ficou pirando, imaginando um filme. O filme nunca foi feito, mas muito dessa tentativa de fazer o filme do Jodorowsky mudou muita coisa no cinema de ficção científica, né? Então é um documentário bem gostoso de assistir. Enfim, espero que vocês gostem aí da minha dica.
Então, sobre a obra de conforto. Tô gravando isso em casa agora à noite, bem em cima da hora que o Rodrigo me pediu. Tentei gravar durante a semana, no meio da rua, mas em áudio. Ficava nervoso, não sabia o que dizer, e acabei me embolando em outras questões, assim. Eu acho que pra mim, eu não tenho muito hábito de voltar a livros e filmes, essas coisas. Muito raramente eu retorno a alguma coisa que eu já tenha assistido ou lido. Eu acho que na minha vida adulta, depois da adolescência, assim, eu não sei se eu li algum livro mais de uma vez, mas essa própria ideia de obra de conforto, de coisas que me acalmem em meio a irritações, estresse do cotidiano, da vida e tal, eu acho que, pra mim, o que funciona mais de apoio é a música, na verdade, porque, assim, algumas coisas específicas. Porque pra quase tudo que eu tô fazendo, assim, eu não sei quando eu tô assistindo alguma coisa, tipo, se eu tô no computador, se eu tô desenhando, se eu tô pintando, ou mesmo lendo, eu tô sempre escutando algo pra acompanhar minhas atividades. E em momentos mais difíceis, assim, eu acho que as coisas que eu busco escutar, tem uma banda específica, que tem alguns anos já, que eu retorno sempre nesses momentos mais tensos, assim, que eu acho que é lá de... Deixa eu confirmar aqui, que eu tô até com o site deles aberto. É lá de Belo Horizonte, não sei se é de Belo Horizonte, mas é de Minas Gerais, que é a El Toro Fuerte. É o Toro Fuerte. Eles até não estão mais juntos. Tem uns 2 CDs lançados, pelo menos. Porque, assim, eu mandei um trecho de uma música, vou mandar pro Rodrigo daqui a pouco, que é de um disco dele de 2016, Um Tempo Lindo pra Estar Vivo. São temáticas, na minha percepção, um tanto angustiantes, assim, ou que falam sobre esse aspecto de viver. É esse tipo de coisa que eu busco nesses momentos, porque quando eu busco, se eu vou ouvir alguma coisa mais suave, tipo Kings of Convenience, alguma coisa mais pra cima, mais tranquila assim, eu não consigo acoplar, eu acho, o meu estado emocional nesse estado emocional da obra. Então, tava até conversando isso com a Marina. Volta e meia a gente fala sobre isso, assim, eu falo um pouco disso. Que às vezes eu lanço mão dessas temáticas, de músicas com essas temáticas, mais especificamente deles, do pessoal lá da geração perdida, que chamam de rock triste, né? Porque quando eu encontro eco nessas músicas, assim, serve como um espelho, eu acho, para esses momentos mais difíceis. Porque às vezes eu não encontro em outros tipos de músicas algo que me dê uma segurança de que é um estado de espírito, por mais aversivo que ele seja, ele é válido, ele não existe do nada, seja por motivos, razões emocionais, sociais, psicossociais ou mesmo fisiológicas, mas que isso existe, assim. O sofrimento existe e é algo pelo qual as pessoas passam, e quando eu entro em contato com alguém falando disso, eu acho que isso é o que me conforta, assim, enquanto uma obra de apoio para esses momentos de estresse. Ver alguém falando disso, desses momentos mais difíceis também, não sei, eu acho que me faz perceber que esses momentos, quando acontecem comigo, eles são passageiros também, eles existem também, infelizmente, muito provavelmente vão retornar no futuro, mas eles passam, e eles já passaram antes, e aí é possível que se faça a elaboração em cima deles, assim, que a gente atravesse e chegue num outro momento menos tenso, mais suave, e aí eu vou ouvir as outras músicas. Eu acho que é isso. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se volto, diga que sim.
mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Oi, Fabiana. Oi, Rodrigo. Oi, todo mundo que tá ouvindo aí ou não pode tocar. Eu sou o Ing Costa, eu sou jornalista e produtor de conteúdo online, quer dizer que eu faço um monte de coisas aí na internet. Fiquei muito feliz com o convite de trocar uma ideia com vocês aqui a respeito de qualquer obra que, assim, o convite foi muito curioso porque trouxe um conceito novo para mim de obra conforto. A Fabiana muito gentilmente me pediu para falar sobre uma obra que eu considero assim que me traz uma tranquilidade, um reconhecimento, um sentimento familiar, e eu fiquei pensando muito sobre esse conceito para conseguir colocar alguma obra nesse patamar, assim, colocar alguma coisa que eu goste muito nisso, sei lá, desde Cavaleiros do Zodíaco, que é algo que eu fui rever na Netflix e nem é tão bom assim, até músicas que eu revisito, e assim, para eu falar sobre essa obra, que eu já vou dizer qual é agora, acabar com esse suspense, que é o disco Luz Negra, da Fernanda Takai, é um disco ao vivo, para falar sobre essa obra e por que ela me causa isso, ou me traz esses sentimentos, eu queria fazer um pequeno contexto. Eu sou de uma família de uma cidade pobre da região metropolitana do Espírito Santo. E eu sou dessa família, desse lugar, que não consome arte ou qualquer coisa. É até estranho dizer isso, né? Porque assim, eu não me lembro de ninguém da minha família ouvindo música, ou vendo um filme, ou lendo um livro. Assim, eu acho que são coisas que marcariam uma infância, né? E marcam a infância das pessoas que eventualmente tomam gosto pela leitura, pela música e tal. Essa relação familiar com essas produções. Mas a minha família nunca foi assim. Eu não consigo nem me lembrar o que as pessoas da minha família faziam para se divertir, porque hoje basicamente toda a minha diversão diz respeito a isso: filme, série, música, livro, jogo, e tudo isso era muito estranho para as pessoas da minha família. E aí, eventualmente, eu cheguei nesse disco da Fernanda Takai, que é de 2009, então eu acho que eu devo ter ouvido ele mais ou menos ali pelos idos de 2010, 2011, e aí eu já tinha uns 19 anos, e foi um negócio que bateu em mim, assim, sabe? Esse disco Luz Negra é o segundo álbum solo da Fernanda Takai, e eu cheguei nele sem conhecer Patufu, então assim, eu só ouvia o nome da banda e achava legal. Patufu é um nome muito legal de banda, né? E sabia que a Fernanda Takai era cantora nessa banda, mas eu não sabia nada. Só caí nesse disco, e esse disco foi muito, sei lá, bateu muito forte em mim. Um negócio que me marcou muito, me bateu forte naquela época, causando um estranhamento e um pensamento a respeito de todas aquelas músicas, e eu quis saber que músicas eram aquelas, porque, por exemplo, Com Açúcar Com Afeto, que é uma música do Chico Buarque, tá nesse disco, e eu não sabia que era uma música do Chico Buarque. Chico Buarque também era outra entidade. Olha só, eu com quase 20 anos só sabia que Chico Buarque era um cara importante aí, que fazia umas músicas na ditadura, então eu não conhecia a obra dele. E aí, a primeira relação afetiva que eu tive com a obra de Chico Buarque foi através da Fernanda Takai nesse disco. Eu acho que foi até a primeira música que eu ouvi desse disco, foi essa, Com Açúcar Com Afeto, do Chico Buarque, que é uma delícia de música, né? E depois eu fui meio que tomado por todo o resto, assim, do disco. E aí depois ainda fui descobrir outras coisas, olha só. E aí eu acho que a minha definição de obra conforto para esse disco foi o tanto de referências que ele pôde me dar. E como essas referências me são caras hoje, assim, como é gostoso para mim ter conhecido um mundo a partir de
um CD. Então, esse CD, ele foi feito, ele é ao vivo, o Luz Negra, ele é uma gravação ao vivo de uma turnê que a Fernanda Takai fez, interpretando a Nara Leão. Então, todas essas músicas que estão nesse CD, eu recomendo muito que vocês procurem, são músicas que foram interpretadas pela Nara Leão. E aí eu fui descobrir também, depois desse disco, olha só que doideira, que a Nara Leão era capixaba. Ela era daqui de Vitória. Eu não sabia, assim. É muito... Tudo nessa história me faz ficar feliz, assim, e quando eu ouço o disco, quando eu ouço qualquer música desse disco, ele me traz necessariamente esse sentimento de felicidade, esse sentimento de descoberta. Eu acho que a coisa mais conforto para mim, é a coisa que eu acho mais gostosinha, assim, que dá mais aquele quentinho no peito, é descobrir coisas. E eu comecei a descobrir muitas coisas a partir desse CD. O CD chama Luz Negra, ele deve estar em todos os tocadores aí, e é da Fernanda Takai. As músicas que eu gosto mais, assim, desse disco são a segunda, que é Diz Que Fui Por Aí, que é do Zé Cat, que eu também só fui saber por causa desse disco. Com Açúcar Com Afeto, Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos, que é do Roberto Carlos e do Erasmo, e Trevo de Quatro Folhas. Então é um passeio incrível por uma época incrível da música brasileira que eu meio que não tive como referência familiar, como muitas pessoas que curtem essa onda aí hoje tiveram, né? Acho que tiveram muito contato com a Nara Leão porque a mãe ouvia, porque o pai adorava, enfim. Eu não tive contato nenhum, então eu fui exposto já mais velho e bem cru de tudo isso. Há muita referência legal com aquela voz incrível da Fernanda Takai. E eu acho que é isso. Eu acho que eu já estou até me embolando nos pensamentos. Mas é uma obra que me traz essa tranquilidade. Assim, de vez em quando eu revisito. Tenho numa playlistzinha separada aqui para aqueles momentos mais difíceis, de muita embolação na cabeça. Eu toco a Fernanda Takai, toco Insensatez, que tem nesse disco, que é lindíssima também. Que mulher incrível que é a Fernanda Takai. Que CD legal. Acho que é isso, muito obrigado. Eu espero que eu não tenha sido muito confuso nessa participação. Agradeço mais uma vez de coração o convite, é muito legal poder participar com vocês. E vou deixar aqui uma diquinha, caso vocês se sintam à vontade para consumir não vou usar essa palavra, mas caso vocês se sintam à vontade para visitar o podcast ao lado, eu faço um podcast semanal chamado Gato com Chapéu de Alumínio, que tem, a mesma ordem e fluxo de consciência que esse comentário meu teve aqui. E eu também escrevo uma newsletter chamada A Presente Epístola, que você pode achar em wingcosta.substack.com. Então é isso, Gato com Chapéu de Alumínio, newsletter, Fernanda Takai, e um abraço grande a vocês, amigos. Sempre pensando nela, eu estou por aí. Oi, gente, aqui é a Camila Saloto e eu quero ler para vocês um texto que é muito importante para mim, que se chama A Moça Tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear, linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata
que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque descoberto o poder do tear, em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e parecia justo agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto, e entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu. Faltam as estrebarias, e não esqueça dos cavalos. Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, de cofres, de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça para não fazer barulho, subiu a escada longa da torre, sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim, além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. Bom, gente, eu fui convidada para ler um trecho para vocês e como esse conto ele não é muito longo, eu escolhi ler esse texto completo porque ele é muito importante para mim. E aí aqui fica um pouco difícil explicar de forma consciente
a importância que ele tem e o que eu sinto em relação a ele, porque é isso, ele está num campo muito abstrato do meu inconsciente, e acho que até hoje eu não parei para sentar e pensar e dar nomes a tudo isso que ele evoca na minha mente quando eu leio. Eu acho que ele é saboroso na maneira que ele é escrito, na maneira como as palavras são escolhidas, como tecia e entristecia. É um texto, assim, que não é o fim dele que realmente importa, enfim, não é a narrativa o mais importante, o desfecho. É claro que ele tem um desfecho muito incrível, então ele é muito bem construído exatamente por isso, por ter uma excelente construção, mas ao mesmo tempo ele é um dos textos que eu leio e releio sempre que eu sinto que eu estou precisando evoluir na minha escrita, porque ela brinca com as palavras e escolhe. Você vê que o trabalho dela de escrita é de uma tecelã mesmo. A Marina Colasanti, ela vai tecendo palavras e palavras muito bem escolhidas antes, assim como a moça tecelã escolhe as linhas e as cores, ela que escolhe as palavras e as construções, as repetições, e fazendo com que a gente, com que evoque na gente, né, todos esses sentimentos, como nessa parte, dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos, e portas, e pátios, e escadas, e salas, e poços. Então, assim, toda essa repetição traz para o texto essa riqueza, porque passa para a gente toda essa sensação de cansaço da moça tecelã. Eu li esse texto pela primeira vez, eu tinha por volta de 18 anos, eu escrevia muitas poesias, e um dia o meu professor de redação do pré-vestibular, ele falou para eu ler esse texto, ele me passou esse texto, porque ele falou que, de certa forma, ele conseguia achar paralelos entre o que eu escrevia e elementos desse texto. E esse texto, ele abriu muito a minha mente, ele foi um texto revelação, assim, para mim. Acho que ele fez com que eu, aquela menina de 18 anos, passasse a encarar as relações, talvez com um pouco menos de romantismo, apesar do texto ser extremamente poético, mas ele não idealiza essa relação. Então chega um momento que ela sonha, que ela quer e que ela idealiza. Interrupções de criança, gente. E quando ela realmente passa a ter a consciência do quão infeliz ela está, e do quão pouco tempo que ela tem para fazer o que ela realmente gosta, ela então passa a destecer aquele marido. E ela estava dentro de um relacionamento abusivo. E eu acho que esse texto, ele pode ser um texto muito encorajador para tantas outras mulheres que vivem um relacionamento abusivo e precisam encarar primeiro, né, ter a consciência de que esse relacionamento é abusivo e criar coragem para passar a destecer esses maridos que elas teceram antes, cheias de cores e de idealizações. Bom, é isso. Agora eu tenho um bebê precisando de mim. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha pequena contribuição. Um abraço a todos e a gente se fala em breve. Essa é parte da trilha sonora de Akira. Eu ainda era um bebê quando esse filme foi lançado e eu demorei muito tempo para conseguir assistir. Ainda assim, ele fez parte, desde a minha infância, de algo que um dia eu chamaria de processo criativo. Tem poucas coisas que eu releio, que eu reassisto, que eu reescuto. Daí que é bem difícil escolher uma obra que eu
colocasse na categoria de obra conforto. Quanto mais eu pensava sobre essa coisa de escolher uma obra conforto, e nisso já vai todo o tempo desde que eu comecei a ouvir o Mashup, praticamente desde o começo do podcast, mas eu percebia que produções que me causavam conforto em vários momentos da infância e da adolescência, elas ficaram para trás. E com ficar para trás, eu quero dizer que eu passei a desgostar dessas obras. Elas se tornavam o contrário do conforto. Ah, claro, um outro grupo de produções, não tão numeroso assim, que continuaram a ser importantes para manter, eu não sei direito, a densidade daquilo que eu entendo como eu. É uma coisa mais íntima, assim, que também tem relação com o que eu quero expressar, com como eu quero expressar algumas coisas. Eu acho curioso como muitas dessas produções que cumprem esse papel na minha vida são produções que eu experimentei apenas uma vez ou umas poucas vezes. Tem livros que eu nunca mais devo reler, mas que eles continuam agarrados dentro da minha cabeça. Tem filmes que eu nunca mais devo assistir, mas que os meus olhos procuram em outros filmes quando eu encontro elementos dos quais eu gosto. Akira tem um pouco disso, mas nesse caso eu realmente reassisto Akira de tempos em tempos. Não é assim uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. Eu devo ter assistido Akira umas 5 ou 6 vezes no máximo. Só que ele está em outro tipo de categoria pessoal. Eu nem precisaria rever esse filme. Ele não é exatamente assim um filme para mim. O Akira já havia influenciado nos meus interesses bem antes de eu ter visto o filme. É aquela coisa que eu já comentei algumas vezes aqui, em alguns programas. Cidade do interior, anos 90, nem computador tinha na cidade, quanto menos internet. A gente não tinha videocassete, nem dinheiro para ter videocassete. Como a maioria das referências da minha infância, eu conheci Akira através de páginas de revistas. Eu sabia que era uma produção japonesa, havia alguns frames do filme espalhados em páginas nessa ou naquela revista, uma pequena sinopse ali, alguns elogios e tudo mais. Já era um clássico dos milhares de clássicos que eu deveria ter consumido antes dos 10 anos. Eu sabia o que era o filme. Eu sabia da importância do filme. Sabia como que ele era uma referência para uma pá de histórias distópicas e cyberpunks, mas eu ainda não havia assistido. Aliás, pouco adiantaria se a gente tivesse um videocassete em casa ou se eu convencesse algum coleguinha a gente alugar uma fita. Não teria esse tipo de filme na única locadora da cidade. Akira era, então, uma ideia na minha cabeça. Uma ideia meio com forma, meio sem forma. Eu desenhava personagens que habitavam aquele mundo apenas esboçado, um mundo sem contornos e que de alguma maneira estava sempre prestes a acabar. Quando eu lia histórias de ficção científica e terror, quando eu assistia filmes futuristas e meio violentos nas noites e de madrugada na TV aberta, esses filmes, essas histórias quase sempre perdiam a graça do meio para o final. Isso tem a ver com o motivo pelo qual Akira é a minha obra conforto, porque eu começava a ler as histórias e eu me empolgava, o coração acelerava, me dava vontade de escrever, de desenhar, de encontrar uma paisagem diferente. Só que, na maioria das vezes, essa sensação durava só até a metade da história. Em algum ponto, a história começava a ser explicada. Ela precisava fazer sentido, todas as peças precisavam se encaixar. Quem escrevia precisava me informar sobre o significado de cada situação. E isso fazia as histórias meio que se tornarem menos fantásticas, na minha percepção. Não acontecia assim com todas as histórias, com todos os filmes. Tinha aquelas produções que ficavam na mesma categoria de Akira. E eu não queria saber quem era Akira, eu não queria saber o que era Akira. Eu não queria explicações. Eu queria aquele mundo de possibilidades absurdas, mas um mundo que fosse diferente daquele onde eu já vivia. Se as coisas
nesse mundo de ficção elas fizessem sentido do mesmo jeito, elas começavam a perder a graça. Eu comecei a escrever histórias assim, meio que sem saber onde elas iriam parar, e sem querer que elas tivessem um final. Esse comentário ficou bem mais melodramático do que eu tinha imaginado que ficaria, na verdade. Eu vou tentar fechar ele de uma maneira mais direta, porque eventualmente eu assisti Akira. Foi ainda na infância. Eu trocava de canal e em alguma noite eu parei em uma cena, o filme já estava pela metade, eu não sabia como ele havia começado e eu assisti até o final. Daí que continuou aquela ideia do mistério. Sem saber como a história tinha começado, a metade final não era exatamente uma explicação para nada. E eu fiquei ainda mais fascinado por aquela estética meio colorida, meio suja, desbotada, aqueles cenários que eles pareciam meio inacabados, aquelas personagens que também pareciam meio inacabadas, aquela sensação de fascínio, ela nunca mais me abandonou. Essa é uma das sensações às quais eu ainda recorro quando eu quero sentir vontade de produzir alguma coisa por puro gosto. Anos depois, quando eu pude assistir o filme completo, eu fiquei feliz de saber que, mesmo a história completa, não era tão bem explicadinha assim. Eu gosto muito de os personagens de Akira serem engolidos por um fluxo de acontecimentos que eles não têm como controlar e, assim, mesmo que haja tentativas de explicação. Em algumas falas e diálogos no filme, elas são completamente falhas. É como se fosse de propósito. Tem um amontoado de clichês científicos de desastre nuclear, força interior e tecnologia, e no fim das contas, isso não explica porra nenhuma. Assim. No fim das contas, Akira continua a ser uma força abstrata, meio impossível, mas que existe naquela aparência, naquela história contada, naquelas imagens, naquelas músicas, naqueles personagens meio capengas. Até hoje, talvez essa seja a característica que eu mais gosto em obras de ficção. Aquilo que não é explicado. Encontrar esse tipo de trabalho me dá vontade de produzir coisas que eu gosto. Quando eu penso em Akira, minha cabeça começa a funcionar em direções que me deixam bem feliz. Quando eu sinto essa vontade, eu fico bem. Eu acho que é isso. Cachorro salsicha, cachorro salsicha. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Não é cachorro purê, nem cachorro linguiça. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Eu tenho certeza de que vocês ficarão cantarolando essa musiquinha por dias. Não vai dar nem tempo para vocês ficarem tristes. Porque não vai dar tempo de você acordar desanimado, desiludido com o ser humano. Porque essa musiquinha vai ser a primeira coisa que vai invadir a sua cabeça logo cedo. Você vai sonhar com cachorro salsicha. Cachorro salsicha, cachorro salsicha. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Não é cachorro purê, nem cachorro linguiça. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Ai, gente, e eu pensei com muita seriedade sobre o tema. O que eu poderia considerar como uma obra conforto. Aquilo que me é especial, que me acalenta, que dá aquele calorzinho no coração. Na hora eu fiquei, confesso, um pouco triste por não conseguir identificar com clareza, porque eu sou bem um mutante nas minhas necessidades de conforto. Eu crio ótimas memórias com livros, com músicas, animes, doramas, séries, filmes. Nossa, o Estúdio Ghibli, puro amor. Mas cada uma dessas memórias e o que tornava essa obra especial era pela situação, era pelo contexto do momento em que eu estava ali com aquele material gerando essa memória, enfim. Seja das pessoas, dos amores, de tudo aquilo que estava ao redor. Quando eu penso nos desafios do dia a dia e algo que me dê conforto de um modo mais geral, eu já penso em vários tweets, memes, musiquinhas, vídeos de bichinho fofo. E essa em especial porque tem um cachorro, que é algo que me conforta demais, que eu amo, e tem comida, que é a minha principal fonte de memórias afetivas. Quando eu fiz essa seleção do cachorro salsicha, eu me questionei muito se eu deveria trazer como citação. E isso me mostrou como que a gente ainda tem
um problema sério de divisão do que pode ou não ser considerado como válido dentro de uma cultura. Por que desmerecer a potencialidade artística do cachorro salsicha? Por que colocar em descrédito a experiência que ele me proporciona? O embate entre popular e erudito nunca saiu de cena de verdade. Por mais que a gente já não fale tanto sobre ele com estes nomes reducionistas, ainda há uma insistência em se querer separar produções a partir de um elitismo. Nem sei se esse termo ainda pode ser usado. Antes a palavra elite era correspondente a uma elite intelectual e cultural. Hoje já diz mais respeito a uma elite financeira. Mas percebam o que isso implica. Se a gente pensar bem, cultura de quem? Conhecimento sobre o quê? Quem que definiu esse conhecimento como algo de elite? Torna-se ineficaz a gente fazer comparações de situações e produções que não são comparáveis, de fato. Como que eu vou comparar práticas culturais das benzedeiras com práticas de um médico formado em medicina? São práticas que atendem a situações e interesses completamente distintos. Nem mesmo a tentativa de se colocar uma superioridade de um sobre o outro vai ser válida. Por que eu não posso escolher o cachorro salsicha e preciso ficar quebrando a cabeça atrás de apenas um trecho de um dos filmes do Estúdio Ghibli? Que foi o que eu tentei fazer durante essa semana. Escolher o cachorro salsicha não põe em descrédito toda a potencialidade fofa e de conforto do Totoro. Talvez até alguém aqui no episódio possa ter escolhido o Totoro, ou você ouvinte possa ter uma relação de conforto com essas produções. O ponto a que quero chegar é como que ainda mantemos um pensamento que cria julgamentos de valor depreciativo para aquilo que se encontra em nosso cotidiano e não damos, aparentemente, tanta atenção. Neste caso, não apenas por ser algo que viralizou na internet e que mantém uma aura de raridade ou de valor de capital, mas também porque expõe uma problemática base para qualquer área de conhecimento, que é a definição de suas fronteiras, aquilo que seria ou não considerado dentro de um conjunto, que aqui eu posso chamar, talvez, de produção artística, só para que há um pouquinho de caos. Mas é arte? Não é arte? Bom, nessas disputas de fronteiras, o aspecto de entretenimento da arte torna-se um calcanhar de Aquiles, como se o entreter diminuísse o seu valor. Paradoxalmente, uma sociedade de consumo. A arte não vai fazer apenas chorar, se emocionar, refletir, criar conexões entre outras produções, expandir a sua visão de mundo, mas também pode fazer a gente rir. Entreter, na verdade, envolve todas essas emoções. E há muitas produções dentro da história da arte que nasceram com a ironia e com o riso frouxo. Sim, artistas podem ser grandes trolladores. E não precisa ser uma caricatura para guardar esse sentido. Você é louco, mano? Você tá de sacanagem. Não faz isso, tá de brincadeira. Essas são frases, expressões que talvez você espere de reações quando alguém tá entretido num jogo do celular, por exemplo. Mas quantas vezes você já não discordou de um narrador num livro? Não acredito que você vai matar essa personagem justamente agora. Ou quantas vezes você entrou no museu e riu de uma obra que, sei lá, criava várias faixas no corredor e atrapalhava o seu acesso para outra sala. Esse artista estava brincando com o seu deslocamento físico pela sala de exposição. Só a ideia de te ver dando voltas e voltas para conseguir ultrapassar uma barreira já cria grandes risos, tanto no artista quanto em você ou nas pessoas que se juntaram a você. Imagine a cena, que vão rir junto tentando ultrapassar essa barreira e viver essa experiência. O cachorro salsicha, ele não precisa ser dadaísta para receber o crédito do poder que ele tem dentro do meu dia. Não precisa estar em uma galeria chiquetérrima, nem ser comercializado por milhões. O meu conforto mesmo vem dessas pitadas de alívio cômico e ironia que a vida cotidiana nos fornece. E eu fiquei tão entretida com cachorro salsicha, cantarolando o tempo todo, cachorro salsicha. E eu esqueci de dizer que aqui é Fabiana Pedroni. Olá, ouvintes. Cachorro linguiça. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Yeah, I'll be fine, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, the good Lord knows it. Oh, the good Lord knows it. I left better behind, I'll be fine. Yeah, yeah. Make my mama turn another blind eye. Yeah, 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 yeah.
Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato através do e-mail nampodetocar@gmail.com ou pelos nossos perfis que estão todos linkados na descrição deste episódio em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com para conferir mais conteúdos que nós produzimos, como contos, crônicas, artigos, vídeos, ilustrações e muito mais. Considere apoiar este podcast através do nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e contribua com R$1, R$2, R$5 mensais ou qualquer valor esporádico. Caso não possa contribuir financeiramente, só de compartilhar este episódio e nos seguir no Twitter e no Instagram já nos ajuda muito. Nossos perfis oficiais em ambas as redes são @nãopodetocar e são comandados pelo Titi. Eu quero agradecer muito a todas as vozes que vocês ouviram neste episódio, que prontamente aceitaram participar e enriqueceram horrores o programa. Muito obrigado a Glennis, ao Ing, ao Daqui, ao Rética, a Ana e a Camila. Os links para os perfis e as recomendações de cada uma dessas pessoas estão todos na descrição do episódio. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!